Você já olhou para as suas contas, para a sua carteira e sentiu um peso no coração? Aquela sensação de que, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você se esforce, parece que nunca é o suficiente. Você ora, você pede, mas o silêncio parece ser a única resposta. Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho e este vídeo é para você. Hoje, nós não vamos falar sobre fórmulas mágicas ou sobre uma teologia da prosperidade vazia. Nós vamos mergulhar fundo na palavra de Deus para descobrir como alinhar o nosso coração, a nossa mente e as nossas orações para ver de fato a mão de Deus se mover em nossa vida financeira de uma forma que talvez você nunca tenha experimentado. Fique comigo até o final, porque a revelação que Deus tem para nós hoje pode ser o ponto de virada que você tanto tem buscado. Muitas vezes, nosso maior obstáculo na oração pelas finanças é a nossa perspectiva. Nós chegamos a Deus com uma lista de necessidades, de dívidas, de desejos e dizemos: Senhor, resolve isso. Mas esquecemos de um princípio fundamental, uma chave que abre os céus, encontrada em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Note a ordem que Jesus estabelece. A prioridade não é a conta bancária, não é o carro novo, não é a casa própria. A prioridade absoluta é o reino de Deus. Quando nossa oração começa com: Senhor, como a minha vida financeira pode glorificar o teu nome? Como os recursos que o Senhor me confia podem expandir o teu reino? Algo muda. A oração deixa de ser um pedido de socorro egoísta e se torna um ato de adoração e parceria com Deus. Pense nisso. Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Você acha que ele tem algum problema em te abençoar? Absolutamente não. A questão nunca foi a capacidade de Deus, mas sim a condição do nosso coração. Ele procura por administradores fiéis, por filhos e filhas, que entendam que a bênção não é para o acúmulo, mas para a distribuição. A Bíblia nos dá um vislumbre poderoso desse princípio em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Muitos leem este versículo e pensam que é uma transação. Eu dou, Deus me dá. Mas o contexto é muito mais profundo. Trazer os dízimos e as ofertas era um ato de reconhecimento. Era dizer: Senhor, tudo o que eu tenho vem de ti. Eu confio em ti como minha fonte e eu participo da tua obra na terra. É uma declaração de fé que quebra o poder do dinheiro sobre nós e realinha nossa confiança em Deus. Quando você ora, você começa com gratidão pelo que ele já fez ou com uma lista do que ele ainda não fez? Você ora pedindo recursos para construir seu próprio império ou para ser uma ferramenta no reino dele? Essas perguntas são confrontadoras, mas são essenciais. A resposta de Deus, muitas vezes, está esperando do outro lado da nossa mudança de perspectiva. Não é sobre mudar Deus, é sobre permitir que Ele nos mude. Antes de clamarmos pelo milagre, precisamos nos render ao dono do milagre. Precisamos entender que a verdadeira prosperidade não é ter muito, mas ser fiel com o que se tem e estar alinhado com o propósito daquele que nos deu tudo. No próximo segmento, vamos explorar as barreiras mentais e espirituais que nos impedem de receber e como a oração pode quebrar essas correntes. O que vamos conversar a seguir vai expor crenças que talvez estejam te paralisando há anos, sem que você percebesse. Como você tem começado suas orações sobre a vida financeira? Já parou para pensar se sua busca está, em primeiro lugar, no reino de Deus? Compartilhe conosco nos comentários. Sua experiência pode fortalecer a fé de outra pessoa que está lendo.
Na primeira parte, ajustamos a nossa bússola espiritual, entendendo que a busca pelo reino de Deus deve ser o nosso norte. Agora, precisamos desarmar as armadilhas que a nossa própria mente, muitas vezes influenciada por uma religiosidade equivocada, coloca em nosso caminho. Quantos de nós, no fundo do coração, acreditamos que ter dificuldades financeiras é um sinal de humildade, ou que desejar uma vida mais confortável é um pecado de cobiça? Essas são correntes invisíveis, fortalezas mentais que contradizem a própria natureza de um Deus generoso. O apóstolo João, em sua terceira carta, versículo 2, escreve sob a inspiração do Espírito Santo: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Observe a integridade dessa bênção. Deus se importa com a nossa alma, com a nossa saúde e também com todas as coisas da nossa vida. A prosperidade bíblica é integral. Não adianta ter uma alma próspera, mas um corpo doente e uma vida financeira em ruínas. Deus nos quer por inteiro, saudáveis em todas as áreas. O problema nunca foi o dinheiro. O dinheiro é amoral, é apenas uma ferramenta. O verdadeiro problema, como alertou o apóstolo Paulo, é o amor ao dinheiro. Quando o dinheiro se torna nosso mestre, nosso objetivo final, nossa fonte de segurança, ele se torna um ídolo. Mas quando entendemos que o dinheiro é um servo, uma ferramenta para cumprir propósitos, para abençoar nossa família, para investir na obra de Deus, para sermos a resposta da oração de alguém, a nossa relação com ele muda. Deus não tem problema em colocar recursos nas mãos de quem ele sabe que não será corrompido por eles. E a oração é o processo pelo qual Deus trata o nosso coração para que estejamos prontos para receber. Talvez a resposta que você tanto espera esteja retida não porque Deus não queira dar, mas porque Ele, em seu infinito amor, está te protegendo de uma bênção que poderia te destruir. A oração pelas finanças é, antes de tudo, uma oração de santificação do coração. Pense na história de George Mueller, um evangelista do século XIX que cuidou de mais de 10.000 órfãos em sua vida, sem nunca pedir um centavo a ninguém. Ele apenas orava. Ele apresentava as necessidades a Deus em seu quarto de oração, e as respostas vinham de formas milagrosas. Um padeiro que sentia de madrugada o impulso de assar pães para o orfanato. Um leiteiro cuja carroça quebrava bem na porta da instituição. Doações anônimas que chegavam no exato momento da necessidade. George Mueller não orava por um carro de luxo. Ele orava por recursos para cumprir o propósito que Deus lhe deu. Sua fé era um testemunho vivo de que Deus é um pai provedor que se deleita em sustentar a sua obra através de seus filhos. A pergunta que ele nos deixa é: qual é o propósito maior por trás do seu pedido? Se Deus te desse hoje o dobro do que você está pedindo, o que mudaria? Apenas o seu estilo de vida ou o alcance do seu impacto no reino? A Bíblia nos garante em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Veja a sequência. Deus nos faz abundar para que sejamos suficientes em tudo, com um objetivo claro: abundar em boas obras. A bênção financeira de Deus na sua vida tem um propósito que transcende você. Ela é para que você seja um canal de generosidade, um agente de transformação, uma resposta de Deus na vida de outras pessoas. Enquanto a nossa oração for apenas sobre eu, mim e meu, ela será pequena. Mas quando a nossa oração se torna nós, eles e o reino, ela se alinha com o coração do Pai, e não há limites para o que Ele pode fazer. Agora que entendemos isso, estamos prontos para ir para a parte prática. Como então devemos estruturar a nossa oração? Que palavras usar? Como apresentar nossos pedidos de forma eficaz?
O que vem a seguir é um guia prático que vai transformar a sua maneira de conversar com Deus sobre este assunto. Qual crença sobre dinheiro e fé pode estar limitando o fluir de Deus na sua vida? Seja honesto com você mesmo e, se sentir à vontade, compartilhe nos comentários. Reconhecer a barreira é o primeiro passo para derrubá-la. E antes de continuarmos, se este conteúdo está falando ao seu coração, deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvi-la. Já alinhamos nosso propósito com o reino de Deus e quebramos as fortalezas mentais que nos aprisionavam. Agora, a pergunta é: como eu oro na prática? Como transformo toda essa revelação em uma conversa real e eficaz com Deus? A palavra de Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá um roteiro claro em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Este texto é um manual de oração. Vamos descompactá-lo em passos práticos. O primeiro passo, e o mais ignorado, é: comece com ações de graças. A ansiedade foca no que falta, a gratidão foca no que já temos. Antes de apresentar sua lista de necessidades, pare e agradeça. Senhor, obrigado pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado pelo alimento na minha mesa, mesmo que simples. Obrigado pelo fôlego de vida e pela força para trabalhar. Obrigado porque, em meio à luta, a tua presença não me abandona. Mudar o ponto de partida da sua oração da murmuração para a gratidão muda toda a atmosfera espiritual. Você deixa de se aproximar de Deus como um mendigo e se aproxima como um filho amado, que reconhece o cuidado do Pai, mesmo antes de pedir algo novo. A gratidão abre portas que a ansiedade fecha. O segundo passo é: seja específico em suas petições. O texto diz para tornar nossas petições conhecidas. Deus, em sua onisciência, já sabe do que precisamos, mas Ele quer que nos aproximemos com fé específica. Orar: Senhor, abençoe minhas finanças, é vago. Orar: Senhor, eu preciso de X valor para pagar a fatura de energia até o dia X. Peço a tua direção e provisão para honrar este compromisso. É uma oração de fé. Ser específico demonstra que você está prestando atenção, que você acredita que Deus se importa com os detalhes da sua vida e que você estará pronto para reconhecer a resposta dele quando ela chegar. A especificidade na oração gera testemunhos específicos da fidelidade de Deus. O terceiro passo é crucial: entregue com submissão. Depois de agradecer e de ser específico, você entrega o resultado nas mãos de Deus. É aqui que muitos erram. Eles oram e depois tentam ditar a Deus como, quando e por onde a resposta deve vir. A verdadeira oração de fé diz: Senhor, esta é a minha necessidade. Eu confio no teu caráter e na tua sabedoria. A tua vontade é soberana e eu me submeto a ela. Lembre-se do que Tiago nos adverte no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. A submissão purifica nossas intenções e nos alinha com os propósitos mais altos de Deus, que sempre são para o nosso bem. A resposta dele pode não ser a que você esperava, mas sempre será a que você precisa. Talvez a resposta não seja um dinheiro inesperado, mas uma ideia para um novo negócio, a disciplina para cortar gastos ou a humildade para pedir ajuda. Agora, eu quero fazer algo diferente. Eu quero orar com você. Onde quer que você esteja, se for possível, feche seus olhos por um instante e se una a mim em oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Primeiramente, com um coração grato.
Obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo trabalho. Obrigado por cada provisão que o Senhor já nos deu. Perdoa-nos pelas vezes que focamos no que falta e esquecemos de agradecer pelo que já temos. Senhor, apresentamos diante de Ti, de forma específica, cada conta, cada dívida, cada necessidade financeira que tem pesado sobre os ombros dos Teus filhos e filhas que assistem a este vídeo. Pai, nós pedimos por provisão, por sabedoria e por direção. E agora, em um ato de fé, nós entregamos cada um desses pedidos em Tuas mãos. Que não seja feita a nossa vontade, mas a Tua. Que o Teu nome seja glorificado através do nosso testemunho de provisão. Dá-nos a paz que excede todo entendimento, a paz de saber que o nosso Pai está no controle. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você sente essa paz? É a promessa de Filipenses se cumprindo. Agora que você sabe como orar, há uma última chave, uma revelação final que irá consolidar tudo o que aprendemos e garantir que sua vida financeira não seja apenas restaurada, mas revolucionada para sempre, com um propósito eterno. A resposta de Deus é muito maior do que apenas pagar contas. Nós aprendemos a ajustar nossa perspectiva para o reino, a quebrar as mentalidades que nos limitavam e a orar de forma prática e poderosa. Mas por quê? Qual é o grande propósito de Deus ao nos abençoar financeiramente? A resposta não é apenas para que tenhamos uma vida confortável ou sem dívidas. Isso seria um objetivo muito pequeno para um Deus tão grande. A revelação final, o segredo que transforma a bênção em um legado, está no chamado original de Deus a Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. Preste atenção na última frase, sê tu uma bênção. A bênção de Deus sobre Abraão não era um ponto de chegada, era um ponto de partida. Ele foi abençoado para abençoar. Ele foi um canal, não um reservatório. E aqui está a verdade que pode revolucionar sua vida financeira para sempre. Deus não quer te dar um milagre apenas para resolver o seu problema. Ele quer fazer de você a resposta para o problema de outra pessoa. Ele quer te levantar para que você possa levantar outros. Ele quer que a sua mesa seja farta para que você possa convidar outros para se sentarem com você. O propósito da provisão de Deus na sua vida é te transformar em um agente da provisão dele na terra. Quando sua oração muda de Senhor me abençoe para Senhor me faça uma bênção, você se alinha perfeitamente com o coração de Deus. Você passa a pensar como ele pensa e a agir como ele age. O seu avanço financeiro deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o impacto que você pode causar para o reino. Deuteronômio 8, versículo 18, nos lembra: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. A capacidade de prosperar é um dom de Deus com um propósito: confirmar a aliança dele. E qual é a aliança? Que através de nós, todas as famílias da terra seriam benditas. O seu testemunho de superação financeira não é só para você. É para mostrar a um mundo desesperado que existe um Deus que cuida, que supre e que restaura. É para que, quando as pessoas te perguntarem como você saiu daquela situação, você possa dizer com toda a convicção: foi o Senhor quem fez isso. E o mesmo Deus que fez por mim pode fazer por você. Sua vida se torna uma prova viva do Evangelho. Portanto, a jornada que fizemos hoje foi esta. Começamos ajustando nossa oração para buscar o reino em primeiro lugar. Em seguida, demolimos as mentiras de que não somos dignos da bênção. Aprendemos a orar com gratidão, especificidade e submissão. E agora, entendemos que o objetivo de tudo isso é nos capacitar a sermos generosos, a sermos canais do amor e da provisão de Deus neste mundo.
A resposta de Deus para a sua vida financeira é muito maior do que um extrato bancário positivo. É uma identidade de filho e filha que participa ativamente da obra do Pai. E se você nunca tomou o passo mais importante para viver essa realidade, que é entregar sua vida a Jesus Cristo, eu te convido a fazer isso agora. Ele é a fonte de toda boa dádiva, a personificação da bênção. Uma vida financeira restaurada é maravilhosa, mas uma vida eterna com Ele é o verdadeiro tesouro. Se você deseja recebê-lo como seu Senhor e Salvador, diga a Ele onde você está. E para todos nós, que essa jornada de fé continue. A caminhada cristã não é solitária. Procure uma igreja, um lugar de comunhão, onde você possa crescer, servir e ser fortalecido junto com seus irmãos. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e compartilhe este vídeo com mais pessoas que precisam ouvir sobre a verdade de Deus. Não saia ainda. Estão aparecendo 2 vídeos aqui na tela final, escolhidos especialmente para continuar fortalecendo a sua jornada de fé. Clique em um deles e continue crescendo.